Olá, sejam todas e todos bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula de editoração de materiais didáticos de matemática. Eu sou o professor Bruno Missi e estou aqui para acompanhar vocês nessa disciplina. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre um conceito muito importante para a matemática, que é o registro de representação semiótico. Esta teoria, ela revolucionou a forma pela qual nós entendemos os conceitos matemáticos. Ela é uma nova perspectiva possível para isso. Então, nesta aula de hoje, a gente vai tentar compreender os conceitos iniciais, dessa teoria, que é a representação semiótica, de um pesquisador chamado Raymond Duval. Ele é um francês que criou essa teoria, e ele faz toda a fundamentação teórica. Mas, claro que hoje já temos outros pesquisadores que falam sobre isso também, Nós vamos tentar distinguir representação de registro de representação, são coisas diferentes para esse pesquisador, e vamos refletir sobre qual é o conceito de conversão e tratamento desses registros, que é um conceito muito importante dentro da teoria para explicar tanto a produção de conhecimento matemático quanto os registros de editoração de material. E aí a gente vai tentar avaliar o uso de múltiplos registros em materiais didáticos também. Então, para a gente começar a nossa aula, vamos pensar então o que seria essa representação semiótica, Então, quando a gente pensa nessa teoria, uma representação, a gente entende que para fazer a representação de alguma coisa, nós usamos um conceito chamado signo. Esse conceito de signo, ele é como se a gente fosse assim, são os símbolos, as imagens, palavras, são as marcações que nós fazemos para representar alguma coisa, tá? Então é realmente o símbolo, o carimbo que a gente coloca para representar alguma ideia, algum conceito, algum objeto matemático, Então, por exemplo, quando a gente fala do número 4, e eu quero representar ele, eu posso fazer diferentes representações usando signos diferentes. Então, por exemplo, eu posso colocar aquele númerozinho 4 romano, indo-arábico que a gente conhece, que a gente chama de registro simbólico, que tem aquele signo, aquele númerozinho 4 que está desenhado ali para vocês. Ele é um símbolo que nós entendemos como representante do 4, Mas eu poderia fazer uma representação usando, por exemplo, alguns desenhos, Aqui eu coloquei 4 asteriscos, mas poderia ser 4 bolinhas, 4 lápis, 4 canetas. Esse ícone, é uma marcação que a gente faz que representa também a ideia do número 4. Assim como eu poderia usar o registro, o signo linguístico, que é escrever a palavra 4 usando o nosso idioma materno, no caso o português. Claro que podia ser inglês, espanhol, enfim. Cada um tem o seu próprio registro linguístico. Mas a gente tem, então, esse registro de signos sendo feitos ali. Então, o signo 4, 4 estrelinhas, ou a palavra 4, são signos diferentes que nós usamos para representar um conceito. Tudo bem? Então, isso é uma representação. E cada uma dessas representações, cada um desses signos, vai ter significados diferentes. Então, é importante que a gente faça essa diferenciação na teoria do que é uma representação semiótica de um registro dessa representação. São dois conceitos diferentes que a gente tem que entender, tá? Então, para Duval, a representação semiótica é uma materialização de um objeto matemático por meio dos seus signos, Esse processo, ele é um processo que a gente fala que ele é subjetivo, ele é de cada pessoa, Então eu tenho um conceito, nesse caso o 4 é um número, e eu vou usar uma representação para materializar ela para mim. Então como é que eu entendo esse conceito de 4? Eu posso imaginar que é um número, que é um ícone, que é uma palavra, que é um conceito de múltiplo de 2. Então, eu tenho várias representações distintas do mesmo objeto matemático. Isso são representações. É importante entender que esse processo de representação,
ele é um processo cognitivo, né? Ele é uma subjetividade do indivíduo, de eu que estou interpretando, organizando, buscando compreender um certo objeto, uma ideia, ou, como eu falei, um conceito matemático, né? Então, essa é a ideia de uma representação semiótica. Eu vou materializar um conceito. Então, por exemplo, quando eu falo em triângulos, né? Então, eu posso pensar triângulos, para mim, professor Bruno, como um conceito que tem parte geométrica, parte algébrica, parte linguística. Então, vários registros que vêm na minha mente, um processo interno, de que é um triângulo, certo? Agora, cada símbolo, cada signo desse vai constituir para vocês como sendo um registro de representação da compreensão que o professor Bruno tem. Então, o registro é diferente da representação. A representação é interna, é do professor Bruno, já de cada indivíduo, na verdade. Já o registro é uma forma de socializar esses conceitos. Então eu vou, a partir de um conjunto de signos, que são aqueles símbolos, palavras que a gente combinou lá, que a gente sabe quais são os significados atribuídos a eles e a gente vai tentar produzir a nossa interpretação. Então eu vou representar a nossa interpretação a partir desses signos. Eu faço o registro daquilo que eu interpretei na minha subjetividade, tá? Então, o que a gente pode pensar? Que o registro é, por si só, uma materialização externa, porque eu vou externalizar para as pessoas qual é a minha compreensão, né, da minha representação semiótica, certo? E aí, para fazer isso, a gente pode usar linguagem matemática, gráficos, símbolos, formas, fórmulas também. Então, são todas as maneiras que eu consigo usar para representar para registrar a minha representação semiótica. É um conceito um pouco complexo, mas eu espero que tenha conseguido diferenciar. Representação, processo interno cognitivo. Já o registro é um processo de registro de símbolos para externalizar, para comunicar a minha compreensão, tá? Então, quando a gente pensa nisso aplicado em matemática, né, a gente pode ter alguns registros que são mais usuais, tá? Existem outros, a gente pode cada um ter o seu registro, né? Mas a gente tem normalmente alguns que eu trouxe aqui. Por exemplo, eu posso fazer um registro algébrico, né? Então, quando eu vou lá e coloco uma equação, 2x mais 5 igual a 3, eu estou fazendo um registro usando uma expressão simbólica de algo algébrico, né? Eu também posso fazer registros geométricos, né? Então, por exemplo, figuras, algumas construções com régua e compasso, né? Essa construção toda de uma circunferência, por exemplo, eu posso definir ela como uma equação, eu posso definir ela como forma geométrica. Eu tenho locais geométricos para definir. É claro que eu posso fazer também gráficos, que é um pouquinho diferente dos registros geométricos. Os registros gráficos, eles são algumas curvas que eu coloco em cima de um plano cartesiano, né? Então, aquele gráfico de uma função, às vezes não é uma função exatamente, como o caso de uma circunferência, né? Ele tem uma equação que descreve ela. Então, o registro, quando eu coloco lá os parâmetros dentro de um gráfico, eu construo um registro gráfico. Eu posso também fazer registros tabelares, né? O que é isso? É eu fazer uma lista de par ordenados para representar uma função, por exemplo. Então, eu tenho lá x, y, os valores. Ou eu faço uma coleta de dados, por exemplo, e coloco eles em forma de organização para vocês, ou em tabelas, ou em classes de frequências, né? Isso são todos registros de representação semiótica no estilo tabelar, tá? E além disso, eu também posso fazer registros verbais, né? Quando a gente vai usar a nossa linguagem natural, a nossa linguagem materna, para explicar esse conceito. Então, muitas vezes, a gente usa esse recurso de escrever em português mesmo, ao invés de escrever o tal do matematiquês, né? Então, a gente pode pensar nisso. O que é interessante a gente ver? Que quando, eu espero que você que está assistindo esse vídeo, pense, né, acompanhe o raciocínio comigo, de que quando eu penso em um conceito matemático,
a minha representação semiótica daquele conceito, ele pode ser feito por vários registros. Então, como eu falei, eu posso pensar em quadrado e fazer registros deles, algébrico, por exemplo, um x ao quadrado. Eu posso fazer um desenho geométrico dele, né, com uma figura de um quadrado. Eu posso fazer um registro gráfico deste quadrado, né, criando as equações de retas que definem os seus lados. Eu posso fazer, por exemplo, uma tabela representando os pares ordenados que vão constituir aqueles valores, né? Além disso, eu também posso fazer uma escrita. Então, o que é um quadrado? Quadrado é uma figura geométrica que possui 4 lados iguais, quatro ângulos de 90 graus. Então, aí eu construo conceitualmente várias formas de entender o quadrado. Então, a minha representação de quadrado envolve vários registros diferentes, certo? E eu posso pensar em quadrados ainda de outros tantos registros possíveis, tá bom? Então, aqui eu trago um exemplo de uma função quadrática. Então, quando eu vou fazer, por exemplo, o registro algébrico, eu uso uma equação, y é igual a x² menos 4. Então, eu tenho ali uma função. Eu posso fazer uma tabela de valores. Então, aquela tabela ali, eu tenho lá o menos 2 e o 0, o menos 1 e o 3. Essa tabela de funções, ela vai permitir que eu faça a associação entre o valor algébrico e os valores calculados de x e y, tá certo? Outra possibilidade é fazer um gráfico de uma parábola. Esta parábola, de verdade, não descreve a função x² menos 4, mas a ideia é que é a representação de uma parábola aqui, né? Então, eu tenho ali uma curva definida em cima de um eixo cartesiano, com pontos x e y, né, com vértices, raízes. Todos esses conceitos estão representados naquele gráfico, que estão representados naquela tabela, que estão representados, por sua vez, na equação y igual a x² menos 4. Então, eu tenho vários registros de um mesmo conceito, de uma mesma representação do que é função quadrática para o indivíduo que estávamos falando, tá? E aí, a ideia para esse pesquisador é que quando a gente quer compreender um conceito, a gente precisa fazer conversões de registros semióticos, tá? Então, dentro da perspectiva da representação semiótica para Raymond Duval, quando a gente vai fazer a produção de conhecimento, a gente está falando em conversões de registro. Eu consigo passar de um registro para o outro. Porém, esse pesquisador nos alerta que a gente tem que diferenciar o que é tratamento do que é conversão. Então, para tentar explicar de forma clara para vocês. O tratamento é quando eu faço uma modificação do meu registro, mas eu mantenho a mesma classe de registros. Então, por exemplo, aqui eu tenho o quadrado x mais 1 elevado ao quadrado. Ele é um trinômio do quadrado perfeito, então eu posso abrir ele, desenvolver esse quadrado para x ao quadrado mais 2x mais 1. O que acontece? O x mais 1 ao quadrado e o x ao quadrado mais 2x mais 1 são mudanças de tratamento de um mesmo conceito, tá? Por que tratamento? Porque eles têm o mesmo formato algébrico. Eu não estou passando de um para outro. Agora, o que seria a conversão de x mais 1 ao quadrado? Seria eu passar aquela equação para, por exemplo, um gráfico de uma parábola, né? Seria uma possibilidade. Ou um registro geométrico do que significa x mais 1 ao quadrado, com a construção de um quadrado da soma, usando blocos lógicos, por exemplo. Então, quando eu saio da álgebra e vou para um registro gráfico, para um registro tabular, para um registro linguístico, eu estou fazendo conversões entre os registros de representação. E aí sim eu tenho uma produção de conhecimento associada à minha representação semiótica, tá? E aí, segundo esse autor, ou pelo menos essa disciplina, por que a gente buscaria usar múltiplos registros para falar do mesmo conceito, né?
enquanto professores. A ideia é que, ao utilizar registros diferentes, nós ampliamos a nossa compreensão conceitual. Então, se a gente pensar no desenvolvimento, né, por exemplo, de uma criança, quando a gente fala em quadrado, ela enxerga um quadrado, mas muitas vezes ela não consegue diferenciar um quadrado de um cubo. Por quê? O registro de representação dela associa quadrados e cubos da mesma forma, porque nós vivemos num mundo tridimensional. Entender que o quadrado ele não tem espessura, né, ou quando tiver uma mínima espessura já virou um certo prisma, né, é um conceito que a gente vai produzindo com o passar do tempo. Então aí eu vou conseguir produzir representação. A minha representação de quadrado vai separar da representação de cubo. E eu consigo dizer exatamente o que é um quadrado, o que é um cubo. E nunca mais eu vou errar. Enquanto a gente não tem essa noção, essa compreensão clara, muitas vezes o que é cubo, o que é quadrado, estão na mesma representação para a criança. Então, quando a gente usa diversos registros para representar o mesmo conceito, a gente pode ampliar a nossa concepção, a nossa compreensão conceitual de um objeto matemático, tá? Isso, como eu falei, vai acabar reduzindo as ambiguidades de significados, que é o caso de que a gente confundir, né, conceitos, como eu falei, o quadrado e o cubo, né? Como é que eu sei a diferença dos dois, né? Então, porque eu vou fazendo vários registros de quadrado, vários registros de cubo, eu vou associando eles com área, com volume, com figuras, com palavras, com pares ordenados, ternas ordenadas, e eu vou separando, vou criando conceitos e vou reduzindo as ambiguidades. Falo assim, olha, então eu sei agora o que é um quadrado e o que é um cubo, certo? Além disso, quando a gente pensa na nossa profissão de ensinar matemática, essa teoria, ela nos permite atender diferentes perfis de aprendizagem. Então, quando a gente pensa na produção de um material didático que seja capaz de lidar com várias pessoas ao mesmo tempo, a gente precisa entender que essas pessoas têm perfis de aprendizagem diferentes. Então, algumas registram melhor a informação visual, a outra a leitura, a outra um símbolo, a outra tem muita dificuldade com álgebra. Então, se a gente usar só um registro padrão, pode ser que ele seja útil para uma pessoa. Mas para atender vários perfis de aprendizagem, é interessante que a gente mescle, divida esses registros para conseguir atender maior público, certo? Além disso, eu consigo favorecer a comunicação matemática, uma vez que diferentes registros permitem que eu me expresse externalizando aquele conceito de forma cada vez mais clara, né? Ou, pelo menos, mais clara para aquele público com o qual eu estou me comunicando, certo? Então, quando a gente pensa nessa questão de representação semiótica para o ensino de matemática, é interessante a gente pensar que existem algumas dificuldades comuns que os nossos alunos apresentam e que, à luz dessa teoria, a gente interpreta de outra forma. Por exemplo, quando a gente fala que um aluno não consegue aprender um conceito, a gente está falando, de certa forma, que ele domina um certo tipo de registro, mas ele não consegue fazer conversões entre os registros. Então, muitas vezes, a gente tem um aluno que resolve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 equações, ou faz de primeiro, de segundo grau, etc. Mas a hora que você pede para ele associar aquela função, aquela equação com um ponto no plano cartesiano, ou pedir para que ele associe esse ponto, né, com um par ordenado e construa um gráfico, essas conversões de registro não ficam claras para ele. Então, é como se o aluno não estivesse entendendo o conceito. Ele sabe, ele conhece o procedimento de resolver, mas ele não consegue compreender o conceito que a gente tem para a nossa representação semiótica. Tá claro? Então, pensando no exemplo da função quadrática, eu posso ter um aluno que sabe construir gráficos.
ele entende o que é o vértice com cavidade para cima, com cavidade para baixo, entende o que é raiz, que é onde vai cruzar o x, sabe ali toda essa questão gráfica, mas ele não sabe resolver algebricamente as equações. Então, ele vai resolver o cálculo das raízes, ele erra, ele não sabe substituir corretamente os valores da função para construir uma tabela. Então, isso vai ser compreensões distintas. Então, ele sabe procedimentos específicos, mas não um conceito completo do que seria uma função quadrática, tá? E aí, nesse sentido, quando a gente pensa nisso, é comum que os alunos confundam os registros. Aí eles não sabem exatamente o que é gráfico, o que é desenho, por exemplo, o que é aritmética, o que é álgebra. Então, eles acham que tudo é a mesma coisa. Então, eles entendem que a álgebra de uma função quadrática com o desenho, né, dela, com a representação gráfica dela, vão ser tudo a mesma coisa e não sabe diferenciar um registro do outro, tá bom? E aí, eu espero que a gente tenha conseguido dar uma luz para vocês entenderem essa teoria de representação semiótica de Duval, e aí eu vou fazer aqui algumas sugestões de complementos de leitura que vai estar lá no nosso Moodle. Então eu vou fazer propor para vocês uma leitura desse texto do Raymond Duval, 2003, onde ele faz a conceitualização e uma explicação mais técnica do que é a representação semiótica. Eu coloquei para vocês um quiz no nosso Moodle, que tem algumas questões simples ali para a gente testar se a gente entendeu ou não o conceito. E aí eu vou deixar uma atividadezinha, que é uma análise do livro didático, que vocês vão perceber que nos livros didáticos existem ou não diferentes representações do mesmo conceito. E esse é o objetivo que a gente tem da nossa atividade, certo? Com isso, eu encerro a nossa aula de hoje. Espero que tenha conseguido auxiliá-los a entender esse conceito, super importante para a editoração de material didático. E qualquer dúvida, existe um fórum de discussão onde a gente pode conversar e eu explico qualquer coisa que ficar aí para vocês, tá bom? Nos vemos na próxima aula. Muito obrigado.